Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje, porque essa questão do arcabouço fiscal, ela acaba aqui é uma coisa que eu estou batendo muito nessa tecla, né? Mas foi decepcionante a primeira apresentação do arcabouço fiscal pelo governo, ainda não é oficial. Fizeram uma apresentação, um técnico do Ministério da Fazenda fez uma apresentação, e aí essa apresentação, que foi também do ministro, né, ela agradou o mercado, porque uma das coisas, né, que a gente sempre fala aqui, que veio com a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos, o governo primeiro tem que pagar juros da dívida pública para depois gastar o que ele precisa gastar e com limitação de gastos. A expectativa, até por conta da fala do presidente Lula, e aí eu coloco muito isso também, que foi o presidente Lula que veio ventilando essas questões de que era absurdo o governo pagar, ou seja, o país parar, deixar de crescer por conta dessa condição que foi colocada pela emenda constitucional 95, e ele veio no ano passado, assim que foi eleito, ele fez um acordo com o Congresso Nacional, na verdade, a Câmara dos Deputados, né? O presidente Arthur Lira. Primeiro, o Senado deu a ele 150 bilhões, isso furando o teto de gastos, para gastar em 2 anos. A Câmara foi e disse o seguinte: não, vou manter os 150 bi, mas para você gastar só em 1 ano, só em 2023. Mas apresentou para o presidente a possibilidade de fazer um novo arcabouço fiscal para substituir a emenda constitucional 95. Em cima dessas falas, daquilo que foi articulado naquele momento, eu como servidor público e como representante de uma categoria que vi as discussões se esvaírem por conta de uma emenda constitucional, fiquei feliz com as falas que o presidente da República vinha tendo. Né? Presidente Lula, foi uma fala dele, do presidente Lula. Uma fala da Gleice Hoffmann, é uma fala também do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí ficamos na expectativa do que ele ia apresentar. Aliás, geral ficou na expectativa do que ia apresentar. De fato, apesar de não ter sido oficial, e eu continuar batendo nessa tecla de que os nossos reajustes e o crescimento do país, ele vem vinculado a uma questão do arcabouço fiscal, porque o governo falava sobre isso. O novo arcabouço fiscal, ele vai dar possibilidade ao governo de trabalhar principalmente as políticas públicas. Vou até pegar o termo aqui que eu achei interessante, que fala sobre isso, onde você percebe que o governo precisa, de fato, da discussão do arcabouço fiscal para avançar. E ele precisa dos servidores públicos se ele quiser avançar com políticas públicas. É isso? Sem servidor, não tem política pública que o governo estabeleça e a sociedade receba. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Doutora Thalita e doutor Ian, Sérgio Nilo também. Sim, presidente. E parte dessa modificação que o arcabouço fiscal traria, os servidores públicos estão vinculados. Uma prova disso é que o governo criou um ministério específico para servidor. Lembra, antes a gente tinha o Ministério do Planejamento, quando a gente queria discutir, estava dentro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Agora, esse ministério foi desmembrado e os servidores públicos têm um ministério específico para discutir políticas públicas. E quando você discute política pública, o servidor ele faz parte dela. Achar que não vai fazer é ruim. É ruim, não. Não tem contexto. Você não achar que o arcabouço fiscal ele vai vir para piorar ou vai manter o que está, para mim, não faz sentido. O governo não precisaria de um novo arcabouço fiscal. Mas quando o governo apresentou, que Fernando Haddad fez a fala, que o governo apresentou ao Congresso Nacional, ao Senado, e fez uma apresentação, muitas entidades sindicais e parte
dos atores envolvidos, principalmente na discussão de reestruturação e remuneração de servidor, ficou decepcionado porque o novo arcabouço fiscal não acaba com a principal regra do teto de gastos, que é pagamento de juros da dívida. Aquilo que Arlene, nossa secretária-geral aqui, e Sérgio Amaro, que são diretores, bateram muito nessa tecla. Teve uma época que a gente teve até a possibilidade de trazer a Maria Lúcia Fattorelli, mas ela acabou não vindo e mandou o representante do setor dela, que é um servidor do IBGE, que eu esqueci o nome dele aqui agora. E já até participou de uma live com a gente aqui. Lembra de um servidor que estava de máscara, que falou o tempo todo de máscara? Esqueci o nome dele agora. Mas se você buscar aí no canal do Cinto, você vai achar a fala dele do IBGE. Eu esqueci o nome dele aqui agora. E aí veio essa discussão, e aí o governo ainda não encaminhou oficialmente o arcabouço fiscal, mas eu, Luiz Cláudio Santana, acho que se o governo mantiver as regras que estão colocadas dentro da emenda constitucional 95, o governo perde nessa discussão e vai perder a possibilidade de ter discussões para frente. Como eu acho que o governo vai fazer modificações nesse sentido, eu continuo afirmando que nossos reajustes salariais para 2024 e 2025 vão seguir a tendência de algo que vai ser aberto, aí eu vou chamar isso de abertura da economia, que vem com esse novo arcabouço fiscal. Falei demais, né? Vou passar a palavra agora para Sérgio Nilo, doutora Thalita, doutor Rian, se quiserem fazer algum comentário sobre essa questão que eu falei aqui agora. Vai, Sérgio Nilo. Está sem som, diretor. Então, o que a gente sabe é exatamente o que você falou dela, que é uma questão que agradou a todos, né? Só que simplesmente está como se estivesse parado, aguardando caminhar para o Congresso Nacional. Como o nosso presidente Lula está viajando, acredito que isso aí aconteça... Vai ser entregue semana que vem. Vai ser entregue semana que vem. Então é o que a gente está aguardando nesse momento aí.